Já tem umas 3 semanas que a Amazon soltou uma série chamada Minha Lady Jane. Ela é muito parecida, não sei se vocês vão lembrar, mas um filme antigo da Anne Hathaway, que se chama Encantada. E aí mistura fantasia com história, né? É da mesma época do Shrek. Na série, a Lady Jane é filha de um duque, é prima de um rei que acaba metida numa conspiração para poder se tornar a próxima rainha, né? Mesmo com o rei deixando 2 irmãs, né? A Mary e a Elizabeth. Essa parte da trama, ela é real, né? Lady Jane acabou herdando o trono, mas o seu reinado durou míseros 9 dias e terminou na guilhotina. A série é inspirada em um livro que pega um pouco do passado, né, da Lady Jane. De fato, ela foi uma estudante compenetrada, mas não existem relatos míticos sobre ela, né? Muito pelo contrário. Ela foi uma protestante inveterada e completamente submissa às vontades do pai, do sogro e aí depois do marido. Vamos falar sobre outros pontos da série que não condizem também com os relatos históricos, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Minha Lady Jane é uma série muito interessante que aborda temas importantes do passado que ainda são discutidos nos dias de hoje, né? O papel da mulher, por exemplo, na sociedade, o preconceito, o descaso com as pessoas que são marginalizadas, né? O abismo socioeconômico, entre muitos outros também. Como pano de fundo, ela escolheu recontar a história de Lady Jane Grey. Uma coisa que eu achei bem original foi trocar o protestantismo pela magia, né? Na vida real havia mesmo uma polarização, né, na corte entre os protestantes e os católicos, e na série o protestantismo é trocado pelos etianos, né, que seriam seres míticos de aparência humana, mas com poderes de se transformar em animais. É óbvio que isso aí, né, nunca existiu, mas faz uma brincadeira, pelo menos com os povos celtas, né, que foram extintos pela igreja muito antes da Lady Jane existir, né? Na série, a Jane também é retratada como uma jovem destemida, né, muito dedicada aos estudos, quase uma rebelde também, que se recusava a entrar num casamento arranjado. E assim, com exceção dessa parte do estudo, que ela realmente era uma pessoa muito aplicada, todo o resto é pura fantasia, né? A Jane Grey, ela era o estereótipo da filha de um nobre e foi prometida em casamento ao filho do duque de Northumberland. Guarda esse nome aí, porque um dos herdeiros desse duque teve influência aqui no Brasil lá no século XIX. O duque de Northumberland, ele era protestante e estava só esperando o rei Eduardo VI morrer para poder manter o protestantismo, né? Eduardo era filho do Henrique VIII, que chutou a Igreja Católica para poder se casar novamente. Aliás, por uma grande coincidência do destino, ele ficou viúvo umas 4 vezes. Que barra, né, menina? Que pessoa azarada. Ai, coitado. Tadinha, que barra. O Eduardo VI, filho do Henrique VIII, não viveu muito. E aí morreu ainda adolescente. E por incrível que pareça, mesmo com 5 casamentos, Henrique VIII só conseguiu deixar um herdeiro homem. Todos os outros acabaram falecendo. A única filha que sobrou foi a Elizabeth e a irmã mais velha, né, conhecida como Rainha Mary, aliás, as únicas filhas. Quando o rei Eduardo morreu, a corte ainda estava dividida, né? Por direito, o trono ia para Mary, que era extremamente católica, porém, uma outra parte da corte queria que o protestantismo continuasse. E a prima do Eduardo, Lady Jane, era a única que eles conseguiriam controlar. Lembrando que nesse período histórico já existia um parlamento, né? O duque de Northumberland, ele já tinha casado o filho dele, né, o Guildford Dudley, com a Jane Grey, e quando o rei finalmente faleceu, ele e outros nobres proclamaram a Jane como rainha. Quem assistiu a primeira temporada de House of the Dragon, né, da HBO, viu uma movimentação até parecida, que acabou tirando a coroa da Rhaenyra e aí passando para o filho da Alicent, né? Tudo bem que assim, nesse contexto, até mesmo entre os Tudor, se o Eduardo tivesse um irmão mais novo ou um primo, né, tão próximo quanto a Jane era, talvez o destino também fosse o mesmo aí da Rhaenyra, né? Naquela época a mulher só herdava um trono na falta de herdeiros homens.
A Jane e o Eduardo, eles não eram muito próximos, como aparece na série também. Eles se encontravam muito pouco, pelo menos pelos relatos que a gente tem. E o reinado da Jane, nos poucos dias que durou, foi bem impopular, porque a maioria da população, que era católica, apoiava a rainha Mary. A Mary, mais velha do que o Eduardo, não levou essa afronta para casa. Ela e outros nobres juntaram um exército de 15 mil homens e aí marcharam para Londres, pegando o Duque de Northumberland com as calças curtas, com as calças arriadas. Aliás, a família do Duque era completamente deslumbrada também. O próprio filho dele, que era casado com a Jane, ele queria ser coroado como rei, coisa que não acontecia, já que o marido de uma rainha à frente do trono recebia o título de príncipe consorte. Segundo alguns relatos históricos, nos primeiros dias de reinado, ela tinha muito medo de ser envenenada pelo próprio marido, porque ela bem sabia, que o sogro não era boa bisca. Em contrapartida, quando ele descobriu sobre o exército da Mary, o sogro da Jane, o Duque juntou 5 mil homens e aí prometeu voltar com a cabeça dela fincada numa lança, coisa que jamais aconteceu. Porque quando os homens do Duque descobriram que o exército inimigo era 3 vezes maior, eles começaram a desertar e aí o próprio Duque saiu fugido em outra direção. Sem ter o que fazer, foi proclamado que a Mary seria a nova rainha no lugar da Jane. A princípio, a decapitação da Jane não estava nos planos também. A Jane, que era a prima da Mary, ela ficaria presa em observação até que a Mary tivesse um filho homem, garantindo assim a sua hereditariedade. Agora, lembram que a maioria da população era católica? Pois é, só que boa parte da população já tinha se habituado à igreja anglicana. E a Jane acabou virando uma espécie de símbolo de resistência. Ainda mais quando um príncipe da Espanha, também católico, foi prometido à rainha Mary. E aí, minha filha, os maridos das rainhas sempre foram um grande problema, Porque o parlamento, ele procurava aprovar os príncipes que fossem mais submissos e mais fáceis de controlar, Como foi o caso também, entre algumas aspas, do príncipe Albert, que era o marido da rainha Vitória. A Mary, ela deu 2 opções à família da Jane, que incluía o Duque de Northumberland. Ou ela se convertia ao catolicismo, ou ela perdia a cabeça, literalmente. E assim foi feito. A Jane era muito nova, muito inocente também, ela tinha só 17 anos. Dizem, inclusive, que quando a Mary voltou, foi proclamada, na verdade, a Jane perguntou para o pai se agora ela poderia voltar para casa. E assim, ter morrido na foice mostra também um pouco da sua dedicação à fé. Agora, lembram que eu falei que o Duque de Northumberland, ele se conectava com o Brasil? Pois é, esse título ele foi extinto por 2 vezes na história. Uma com o sogro da Jane, que foi deposto do ducado, e outra no início do século XVIII, por falta de descendentes homens. Aí, em 1766, o título de Duque de Northumberland foi dado à família Percy, e está com eles, inclusive, até hoje, Um dos antecessores do Duque atual foi quem deu o portal que fica na frente do zoológico, do Rio de Janeiro, como presente de casamento para o Dom Pedro I e para a Dona Leopoldina, na época em que eles se casaram. Esse portal não ficava lá, claro, na frente do zoológico, até porque nem tinha zoológico naquele período. Ele ficava na frente da Quinta da Boa Vista, que era onde os imperadores moravam. Ele é todo feito de pedra, foi produzido na Inglaterra, foi montado quando chegou aqui no Brasil. É bem bonito mesmo. A série da Amazon, ela tá na primeira temporada. Eu não vi todos os episódios ainda, mas eu confesso que eu achei bem legal, É uma série bem divertida. E como sempre, eu quero saber de vocês, você já assistiu Minha Lady Jane? Você gostou da história? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.